Então, hoje é dia 7 de maio e a gente vai fazer esse encontro sobre uma experiência da adolescência. A gente está aqui com uma energia de ampliar nossos movimentos com alguns adolescentes. A gente tem esse projeto, o ECOA, que acontece 2 vezes por ano, geralmente em janeiro e em julho, e a gente está ampliando para o RESSOA, que seria um encontro mais contínuo, e que vai estar deslocado, né? Pode acontecer aqui em Piracá, em São Paulo, em outra cidade, e outras pessoas também podem trazer o ressoar. Então, por isso que a gente vai ter alguns encontros entre os adultos para a gente falar sobre esses princípios da relação com os adolescentes, porque eles são bastante. É um momento bastante desafiador, né? Eu acredito que o grande desafio de sermos adultos hoje, com a adolescência, é porque nós, ah, nós ou uma geração anterior à minha, tiveram uma relação teve uma relação com os adultos na adolescência bastante difícil, castradora, com pouca conexão. As coisas na adolescência geralmente acontecem fora de casa. E levar para dentro de casa o que acontece na adolescência não é fácil, porque tem experiência que. Com que cara você vai contar para a mãe e para o pai? Né? E, e com que ouvido o pai e a mãe vão escutar? Então, a gente vem de uma experiência, de uma maneira geral, de uma desconexão muito grande entre pai, mãe e adolescentes. E uma sociedade geral também que coloca os adolescentes num lugar bastante estigmatizado. Acontece que aí a gente teve a grande ideia de se tornar pai e mãe legal. Então a gente pensa, bom, se eu sou pai e mãe legal, sou aberta, eu eu quero ter um diálogo aberto e franco com o meu filho, com a minha filha, a gente então vai ter a sensação que esses adolescentes não vão dar trabalho. Eles não vão trazer desafios, porque você está aberta, você está disposta. Não tem o porquê. É igual quando um pai ou uma mãe vira para uma criança que está fazendo birra e vai lá e explica: você não precisa fazer birra, é só me contar o que você quer. É só falar para mim o que você quer. Ela nem sabe o que ela quer, está fazendo birra porque ela não está conseguindo organizar. E a gente quer resolver tudo na base da intelectualidade, na base da conversa, e é conversando que a gente não se entende. Porque a gente, quando conversa, a gente conversa com o outro, gerando a nossa defesa. Enquanto o outro está falando, a gente está fazendo, armando a nossa defesa, né? Então, tem coisas que precisam ser mais profundas do que a conversa. Tem coisas que precisam ser mais presentes do que uma, uma ideia de presença, né? Então é assim, não, pouco, não, independente de você ser um pai ou uma mãe legal, independente do adulto estar com toda a disposição, a, o momento da adolescência é um momento de se diferenciar. É um momento de fazer algo que não vai ser fácil de acompanhar. É desafiar. Ah, você acha que isso é legal? Minha filha vira e fala assim, a mais boazinha de todos os meus filhos vira e fala assim, mãe, eu vou pôr um piercing aqui. Para que vai pôr um piercing né? Precisa, né? Pôr um piercing no nariz. Até que, tá, é adolescente. Tá, né? Claro que você pode falar não também, né? Mas até que a coisa caminha, amadurece, 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 o piercing. Daqui a pouco fala assim, tá na hora do segundo piercing.
Não, segundo, até onde a gente vai com isso, né? Por mais que você queira ser legal, que você queira compreender, o filho, a filha vai pegar num ponto que é o seu ponto frágil, mas não vai fazer isso de propósito, vai fazer isso porque é a natureza das coisas. Como é que esse adolescente vai se diferenciar do pai e da mãe se ele não fizer algo que o pai e a mãe não faria? Então, tem uma lógica necessária na biologia do adolescente de diferenciação, depois volta ou não, né? Mas assim, aí depois as coisas ganham uma calmaria. Mas este embate que a gente acredita que não vai precisar ter, porque a gente é legal, porque a gente está disposta, mas assim, é um disposto, é um legal que tem um preço alto. Eu sou legal, então esteja à altura da sua mãe legal, não abusa. Isso já é a anti-adolescência. Então, o que é que seria, como é que seria a gente poder ter condições emocionais, físicas, mentais, espirituais, para poder lidar com um adolescente que não tá preocupado, não está considerando, e se considerar vai ser ruim, porque vai ter culpa, não está considerando se você é legal ou não. Não é isso que está considerando. Porque vai te dar uma rasteira. Vai fazer. E assim, e quanto mais legal você for, maior vai ter que ser a rasteira. Porque você vai deixando, né? Vai abrindo. Não, tá, ele vai ter que encontrar alguma coisa que não vai ser legal para você. É uma lógica da adolescência. Hoje em dia, eu trabalho muito com os adultos, e quando os adultos eles estão ali presos numa questão, e ali a gente vai e ainda continua preso, eu vou lá para a adolescência. E aí a gente vai encontrar na adolescência um adulto que teve culpa, que tentou ser bonzinho, porque o irmão e a irmã já dava trabalho demais, e então tentou livrar um pouco o pai e a mãe, tentou ser melhor amigo do pai e da mãe na adolescência. Então, como é que nós, nos tempos de hoje, na, na fluidez da vida adulta de hoje, na abertura, que também vivemos a nossa adolescência e as nossas experimentações, como é que hoje nós vamos lidar com adolescentes que vão fazer coisas que nem nós damos conta, nem a gente que é legal consegue dar conta. Como é que a gente vai lidar com isso, né? Como é que a gente vai lidar com... E eu não estou nem falando que coisas assim dessa ousadia, foge de casa, vai usar droga. Não, estou falando de adolescente que fica deprimido, adolescente que se autoflagela, adolescente que tenta suicídio, adolescente que se tranca no quarto, adolescente que não sai do celular. Como é que a gente vai dar conta de algo que a gente olha e, e dói no estômago, dói no coração, fecha a garganta. Então, eu sinto que é um convite aqui para a gente ter uma conversa bastante aberta entre a gente, bastante relaxada, inclusive, sabendo que estamos falando de um problema comum a todos nós. Quem tem filhas e filhos adolescentes, quem trabalha com adolescente é um pouco diferente, porque os adolescentes eles buscam num, ali no professor, num técnico, num adulto que não tem um vínculo de mãe e pai para poder ou desabafar ou ter algum suporte e tal. Então, é um pouco diferente para quem trabalha com adolescente. Então, a Isadora que está aqui foi minha aluna adolescente. E, e a gente teve experiências, teve coisas que ela veio falar para mim que ela não, que primeiro ela falou para mim.
antes de ir lá e falar para a mãe dela, não foi, Isa? E por quê? Porque eu estou lá, Foi. a professora de corpo, estamos ali, né? Temos uma intimidade. Então, agora, a minha filha não falaria para mim. Ela vai procurar outro adulto. Ou vai falar para mim em algum momento e eu vou ter que me alargar para escutar, porque não vai ser fácil escutar certas coisas, né? Não é fácil uma filha, um filho virar para você e falar: eu estou deprimido. E a pior coisa que um pai ou uma mãe pode dizer é falar: você não tem motivo para estar triste. Vou te mostrar quem é que está triste lá fora no mundo para você ver. Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Ver se a sua tristeza tem sentido. A gente não pode desqualificar, porque por mais que existam tristezas de níveis, né, diferentes, quando um sente a tristeza é tristeza, e não é comparável. Então, é muito importante que a gente dê um espaço que provavelmente a gente não está preparada para ter esse espaço, porque é um espaço que ele biologicamente, fisiologicamente e energeticamente ele alarga, ele esgarça, mesmo porque o adulto diante de um adolescente vai precisar viver transformações e vive transformações importantes, impactantes na vida. Então, um adulto precisa sair transformado depois de uma experiência com a adolescência. E durante também, precisa viver essa transformação, precisa começar a pensar e sentir e se relacionar de uma maneira e questionar coisas que ainda não tinha questionado, né? Então, eu queria abrir nossa conversa para isso, assim, para a gente vai partir desse princípio. Animicamente, fisiologicamente, biologicamente, espiritualmente, energeticamente, o adolescente ele se diferencia de pai e mãe, e para se diferenciar, ele precisa fazer alguma coisa que pai e mãe não faria. E pensar de uma maneira e fazer de uma maneira que pai e mãe não faria. E isso balança as estruturas de um pai e de uma mãe legal, que acha assim, não precisa fazer isso. Você não precisa fazer isso, porque você pode fazer isso, aquilo, aquilo. Não, mas não é isso que eu quero fazer. Tá, mas aí a gente vai ter que conversar, vai ter que negociar. Não, eu não quero negociar. Bom, então eu não te conto, não dá para falar nada para você, eu não te conto. Porque aí você fica toda aí, né, toda sensível com as minhas questões, é melhor eu ficar na minha, então. Então, o adolescente só vai conseguir chegar no pai e na mãe e falar abertamente coisas se pai e mãe estiver preparado para ouvir coisas difíceis de escutar. E, ao mesmo tempo, ao ouvir, não opinar de volta. Você fala, não, mas peraí, quem que vai educar esse adolescente, então, né? Então, é sobre essa medida, sobre esse equilíbrio entre ter abertura para escutar, ter uma confiança, né, no que aconteceu antes, no que aconteceu na primeira infância, na segunda infância, então ter uma confiança que aquele adolescente realmente está se diferenciando, está abrindo fronteiras, está entrando em campos que para você não é confortável. Ao mesmo tempo, saber, é bom saber, mas tem que ter estrutura para isso. Não, não querer usar isso como como uma arma, né, para você poder ir lá ou como uma oportunidade de educar e ao mesmo tempo não abandonar esse adolescente. Então, é uma trama assim dificílima, né? Eu estou na minha terceira adolescência e assim não suaviza. Não suaviza, porque o primeiro te ensina umas coisas, o segundo vai te espetar do outro lado e a terceira do outro. Pelo menos na minha experiência, não suaviza, né? Então, a, a pergunta é essa, assim, como estamos? Como vocês estão em relação à adolescência? Como é que vocês estão vivendo essa experiência tão transformadora da família?
tão transformadora do adulto, vendo um ser se transformar tão drasticamente, né? Alguém, peraí, confirma. Está falando aqui que, que foi mudado para outra língua, mas vocês estão me ouvindo em português, né? Será que tem isso, Cris? Que traduz, né? Eu vou pôr aqui que eu estou falando português. Não sei se é isso que o participante aqui está pedindo. Me avisa aqui, tá? Quem está pedindo para mudar para outra língua. Eu acho que tem um recurso que talvez a pessoa mude, não sei bem. Então, a primeira pergunta é essa: como é que vocês estão diante desse movimento tão radical que está acontecendo hoje? Quem é adolescente hoje é um adolescente que nunca aconteceu antes. É um adolescente que começou a entrar na adolescência numa pandemia, se firmou adolescente pós-pandemia, então né, outra experiência, ou quando estava para fazer coisas, não podia fazer, não foi o seu momento de viver, uma sensação de que perdeu anos, né, da sua adolescência, e ao mesmo tempo que a gente está vivendo uma mudança planetária bastante importante, significante. A gente está mudando paradigmas, a gente está revendo valores, a gente está reconhecendo o quanto o ser humano está bem fragilizado diante da condição climática. Então, como vocês estão? Como é que está a adolescência na vida de vocês? Quem aqui é mãe, pai de adolescente? Quem está com questões? Esse é o momento assim para a gente ampliar, né? Para eu não trazer simplesmente as minhas questões e as minhas percepções, mas a gente poder fazer juntos isso. Como é que vocês estão? Só abre o microfone. Ou talvez vocês estejam todos muito bem aí com a adolescência e aqui é que a coisa está pegando, né? Oi, Vocês estão me ouvindo bem? Mudou. sim. Quem está falando? Kátia. Kátia? Ah, oi, Kátia, sim, pode falar. Então, para mim também é um desafio, né? E sou mãe de duas adolescentes, né? E já tem um tempo que eu também, né? Eu sempre trago aqui, sempre cada dia uma coisa, né? Assim, é algo que chega e é muito. Como é que eu colocaria? Assim, eu sinto também como se tem momentos que eu falo, eu não vou dar conta, né? Não vou dar conta. O que que é isso que acontece, né? Então, assim, eu também fico nesse questionamento. Ultimamente tenho me questionado, né? Como realmente estar nesse lugar que não é ser a mãe legal, né? Porque tem algum momento que uma fala você é e a outra fala você não é, né? E cada uma tem as suas questões, porque realmente são pessoas completamente diferentes. É muito interessante isso. E é bonito de observar. Mas tem hora que dá um certo medo mesmo, sabe? Desse lugar que essas pessoas que se apresentam de um jeito que você parece que tem momentos que você quer traçar algo e você fala, não, não é porque não é por aí, né? Chegam com questões mesmo de querer também colocar piercing. E aí você tenta, né? O que que é isso? Aí quer entrar na vibe e tal. Você é a mãe que aceita, de repente, mas você chega e para sentir, fala, mas não, piercing, mas pra quê mesmo, né? E aí fica numa discussão, numa conversa, e que leva, que a gente quer se defender, mesmo, quer defender nosso ponto de vista, porque é mãe, né? Quer ensinar um caminho. Aí chega nesse lugar mesmo. Aí tem uma outra que aí a outra que já está no momento que conhece alguém na escola e já começa uma paquera, um flerte, já diz que está namorando. Aí entra nesse lugar, né? Então é tudo muito novo. Aí tem os colegas que falam, nossa, sua mãe é muito legal, porque a minha, né? E aí eu fico nesse lugar também, porque não é isso que eu quero passar. Mas eu fico também um pouco receosa desse lugar, assim, como que é lidar com essa Uhum. adolescência, né? Como é que é Olha, isso? tem uma mãe que é legal, sim. Tem uma mãe que ela é muito legal.
Mas é uma mãe legal porque ela não corrompe, porque ela não negocia, porque é, ela não leva para o pessoal. Então, tá lá né, a menino, a garoto, o garoto ah, teve o seu ataque de ira, falou coisas horrorosas para o pai e para a mãe, te odeio, né? Você é a pior mãe do mundo, falou coisas assim, e aquela mãe, ela não levou para o pessoal. Isso é uma mãe muito legal. Não ficou ressentida, não desampara nesse momento, não vira as costas, não dá um gelo depois, não vai lá e fica na adolescência e fica naquela questão com igual é entre elas, né? As amigas, eu vi que você ficou demais assim com a outra e tal. Quer dizer que você não me ama mais? Não, eu te amo, mas aqui, aqui eu também gosto, não sei o que. Não. Mas não é... e a mãe não pode fazer esse papel, né? Então, é, é aquele lugar que traz uma certa, para mim, uma mãe realmente que pode ser muito legal, é aquela que consegue entender a fase que está acontecendo. Então, não leva para o pessoal. E não vai fazer disso um, um, um material de negociação. Ao mesmo tempo, está à disposição para se alargar para escutar, para levar para lugares onde ainda não tem autonomia, para receber os amigos na casa, para deixar o fluxo dos encontros entre eles mais saudável, mais possível, mais ativado. Ter disposição, ter tempo, ter espaço. Isso tudo a gente pode ter, isso é muito legal. Agora, se sentir traída porque a sua filha, o seu filho foi lá e fumou maconha, foi lá e fumou cigarro, foi lá e bebeu cerveja, ou está triste. Como assim está triste? Olha a vida que eu te dou, como você está triste? Né? Se sentir traída por causa de uma experiência que está vivendo ali, ou desprezar e achar que isso é bobagem, ou não ter mesmo, não ter espaço para ouvir a dor adolescente, que não é a dor do adulto. Eu aprendi isso com as minhas filhas, que quando vinha com a dor, e eu trazia, né, um estado meditativo, então ela falou: mãe, eu não estou querendo me iluminar, eu estou querendo desabafar. Então, não queira me ajudar, né? Me escuta. Não, eu estou te escutando, por isso que eu estou trazendo isso. Não traga nada, só escuta. Foi difícil até eu aprender só escuta. Mas se eu só escuto, eu não vou abandonar, né? Se eu só escuto, o que vai acontecer se eu só escutar? Como se escutar fosse pouca coisa, né? Então tem esse lado, tem um lado que você abre mão de ser a orientadora espiritual ou aquela que gostaria que a sua filha, seu filho já tivesse, como elas dizem, já tivesse 40 anos e, e fosse outra fase da vida, né? Que eu espero que não vá até os 40, mas, né, que antes elas já passem dessa fase e passa. Então, isso é um lado, de deixar, de não desprezar uma coisa que para a gente não faz sentido, e não é para fazer sentido mesmo, mas faz para elas, faz para eles. A, o sofrimento, o drama, a, a confusão que faz entre amigas e amigos, entre ficantes, uma confusão, né? De não levar isso para o desespero, para a nossa narrativa adulta. É uma coisa que tem mais fluxo, tem mais passagem, tem mais leveza entre eles, né? Agora, o que um adolescente, filhos de pai e mãe legal, mais temem é a autenticidade. Porque se eles realmente forem autênticos, talvez eles decepcionem o pai e a mãe. E talvez eles não se sintam, eles correm um risco de não se sentirem amados. Então, o que eu vejo hoje em dia
com pai e mães mais dispostos a serem mais legais, mas com a expectativa, olha, eu dou, mas eu espero receber de volta. Estou te dando aí abertura, possibilidades, deixa você chegar mais tarde. Imagina que quando eu era adolescente isso podia acontecer. Eu estou confiando em você, mas eu quero um retorno. Eu quero que você esteja à altura do que eu estou te dando. Eu sinto que isso, e aí sim, a gente vai ter que conversar em camadas, porque eu não estou falando de abandonar, mas eu sinto que isso é a grande traição. A gente dá, mas a gente quer de volta. E a gente não vai ter de volta, senão não é adolescência, senão vai virar um adulto com culpa, que porque vai fazer escondido, ou não vai fazer para não viver, ou não quer decepcionar pai e mãe. Além de tudo, é na adolescência que teria que cair o mito pai e mãe herói, que foi construído durante a infância inteira. Meu pai e minha mãe não são nada daquilo que eu imaginava. Eles são incoerentes. Mas você poderia discutir, falar, incoerente nada, olha, não, é a visão deles, não é a nossa, não tem que defender. Eles vão projetar, eles precisam fazer isso. Meu pai e minha mãe, eles são incoerentes, eles não são nada daquilo que parecia. E aí, claro, né, você que está apostando no no olhar do outro para você, a partir dos seus filhos, olha que filhos lindos que eu estou criando, vai ser um tombo grande. Então, é, não tem graça a vida de pai e mãe para os adolescentes. No mínimo, no mínimo. Mesmo que seja a vida mais legal. É aquela que, de alguma maneira, vai incomodar. Eles querem pai e mãe longe. Então, a minha pergunta é: como é que nós, para mim, esse é um ponto crucial. Como é que nós, que estamos nos desenvolvendo, trabalhando para sermos pessoas legais, para termos adolescentes saudáveis, para que eles não tenham que passar por crises, como é que a gente vai lidar ao reconhecer que não interessa o que a gente faça, eles vão passar por crise. Eles vão passar por diferenciação, eles vão passar por rompimentos e vai cair o ideal de pai e mãe. Então, eu que escolhi, né, eu e meu marido, que a gente escolheu educar nossas filhas, nosso filho fora da escola, eu já ouvi de tudo. Eu já ouvi, ai, obrigado por ter me tirado dessa, né, por eu não ter que viver essa experiência, e você, você é louca, você é irresponsável, você não me pôs na escola. Então, não interessa o que você faça. Ou você é uma incoerente, você me deixa na escola e eu sei que você não gosta da escola. Você vai lá e ouve sobre desescolarização, mas eu estou na escola, sou incoerente. Não tem saída, não tem saída. Então, qual é o lugar, onde é que vamos estar nós, que, que acreditamos que toda a nossa criação, nosso amor incondicional pelas nossas crianças, quando elas se tornam adolescentes, elas não querem saber desse tipo de relação por uma passagem, é um tempo. Mas é um tempo que a gente tem que estar preparado para isso. E eu sinto que é neste lugar que a gente vive os maiores desafios quando eles vêm participar do ECOA, e agora provavelmente vai acontecer quando a gente conseguir ativar o Ressoa. É o maior desafio, porque eles estão aí eles vão para fora de casa representando esse pai e essa mãe e tentando e chega a se ofendendo com tudo. Ah, por exemplo, vou dar esse exemplo do ECOA, né? De repente, um grupo grande, naturalmente eles se dividem em subgrupos, não tem ninguém sozinho, está todo mundo vivendo ali a sua experiência, mas fica muito chateado. Por que que aquele grupo
se separou da gente. Não, ninguém separou, porque eles estão ali conversando sobre coisas, porque eles querem se beijar na boca, e vocês estão aqui para fazer outra coisa, né? Vocês estão em outra vibe, vocês querem que brincar, dançar, tocar. Não precisa sofrer por causa disso. Mas aí é quase como se eles encarnassem pai e mãe e não aceitassem as diferenciações, que não aceitassem que o outro pense, sente e faz diferente, né? A Bianca disse assim: e não seria esse o ganho para humanizar nosso papel na percepção de nossa incoerência, de afirmar, ok, verdade, estava tentando o melhor que poderia te entregar. Então, a minha pergunta é: por que que a gente teria que justificar? Por que que a gente não pode simplesmente, não é uma coisa simples, mas por que que a gente não pode ter um olhar e uma experiência, um amadurecimento de adultos ao lidar com os adolescentes e saber que não é pessoal? Por que que a gente tem que ir lá e pedir a aprovação, a chancela deles? Fala, Sheila, Ai, tô tão feliz de estar aqui te ouvindo. querida. 12 anos, faz 12 anos que eu Uau. não te vejo. Será? Clarissa tá com 12. Hum. Nossa, primeiro, que gostoso te ouvir, né? Porque eu tenho uma filha que eu descobri que não é adolescente, que já está com 20 anos. Fico imaginando como é que foi a travessia aí. E foi bom te ouvir para lembrar dessas simbioses na adolescência, né? Assim, essa negociação, essa formação do juízo, essa travessia da razão e como é que eu não negocio, como que eu lido com a minha adolescente. Então, acho que te ouvir me fez lembrar dessas lutas internas e dessa abertura que é um puta trabalho, né, que a gente tem. Acho que a maioria aqui deve ter já passado por você e feito as massagenzinhas na cabeça. Você faz isso ainda ou já parou? A técnica Alexander não deixa de ser uma massagem Faz? de cabeça. Faço. Ai, que bom! Que eu vomitei até naquela época, né, quando eu cheguei aí no processo de desescolarização. Mas eu acho assim, primeiro bonito, né, de lembrar das minhas simbioses com esse ser jovem. E aí eu fiquei assim, nossa, será que está na hora de eu voltar a ouvir a Ana, né? Porque eu estou agora vivendo uma travessia diferente dessa que foi o século, a década passada, né? Porque a minha primeira está com 20 e a segunda está chegando aos 12. E ainda não veio a menarca, então para mim também teve muito esse processo de cuidar muito desse lugar, né? Porque eu tenho essa relação, né, de ser mulher e ter duas filhas mulheres, né? Então eu nunca tive essa vivência de criar um filho homem. Então eu sempre tive esse lugar assim que foi desafiante. Mas acho que eu vi na sua pergunta dessa abertura e desse desafio do diálogo e dessa simbiose que a gente cria com a identificação do ser jovem, o que eu sinto dificuldade agora é dessa relação da tecnologia, porque a depressão, a tristeza, como eu passei pela depressão, para mim, eu criei um repertório para falar da morte, né? E para falar da vida sem sentido. Então, para mim, e óbvio, errei pra caramba, porque vivi esse lugar da identificação, né? Até para passar na primeira, né? E agora na segunda é um outro lugar. Acho que a segunda viveu a minha depressão, então tem um lugar de culpa, assim, nossa, mostrei a vida sem sentido, né? O que que eu fiz, assim, fiquei nessa relação se existe ou não existe essa conexão espiritual, se existe ou não existe esse Deus. Então eu passei por isso. E é muito angustiante ficar nesse vazio. Então eu levo essa culpa de como é que vai ser com a segunda, só que a segunda traz tecnologia, né? Muito mais forte do que a primeira, né? Então o que que eu estou vivendo é como acontece essa educação digital. Uhum. E para mim, assim, a experiência, eu não fui uma mãe legal, né? Não consegui fazer o máximo, assim, eu não acho que eu sou uma mãe legal, acho que eu fui uma mãe brava. Nessa minha autenticidade, eu trouxe a minha raiva, eu trouxe tudo que eu sou de mal, né? Eu fui aprendendo
a colocar o meu mal no lugar correto, assim, né? Assim, tentando sempre buscar esse equilíbrio que eu acho que se faz tão bem quando a gente passa por aí. Imagino como deve estar agora, morrendo de vontade de ter tempo aí. Mas para mim está desafiante essa prisão assim da tela, Sim. né? Vamos olhar para isso. Essa falta de ar, assim. Para mim, eu acho que eu Aham. estou no lugar de falta de ar, porque eu coloco tempo, mas Uhum. iniciou agora, né? Iniciou aos 12. Eu consegui sustentar aqui na boa até agora, e aí hoje chegou o WhatsApp. E como eu construí muitos limites com essa questão do tempo, então tem muito essa conversa, acabou o tempo. Porque quando a gente, não sei, pode ser considerado rígido para algumas pessoas que são legais, mas quando você coloca o limite do tempo, elas chegam com o limite do tempo, né? Porque para elas é um lugar seguro. Então elas já sabem disso. Então para mim eu não tenho esse desafio, mas eu tenho o desafio da minha angústia, porque eu não consigo sair do vício. Então Uhum. como é? E eu sei que eu não sirvo mais de exemplo há muito tempo, porque eu já tenho uma de 20, né? Eu já sei que eu não sou exemplo para ninguém. Mas esse é então eu estou vivendo isso, o vazio, com a angústia de como eu lido com o meu vício para poder dar conta dessa abertura que vai ser essa educação digital, que para mim é muito nova. Uhum. É a primeira vez que eu estou vivendo o WhatsApp. Eu nunca tinha vivido o WhatsApp com a Malu. Porque quando ela pegou, já tinha 15, 16 anos, então estava num outro lugar. Sim. Né? Com a Malu, vivi o desafio da menarca, da menstruação, da sexualidade. Ah, Vamos, é isso, amada, que eu estou sofrendo. Mas vamos ainda não olhar. sinto que eu cheguei na adolescência. Ela, Ela ela está ainda está chegando. chegando, está chegando. Tá. Por falar em mãe legal, deixa eu talvez trazer dessa maneira. A mãe pode ser muito legal. O que não pode é esperar que o adolescente seja legal. A mãe pode ser legal porque dá contenção, pode ser legal porque dá abertura, pode ser legal porque tem escuta, porque torce, porque apoia. Então a mãe pode ser muito legal, mas não pode esperar que o filho seja legal, que a filha seja legal. Esse é o ponto, porque eles não serão legais em vários momentos, em vários pontos. E é isso que faz parte eles não serem legais, faz parte eles ir testando num lugar tão seguro, ali no acolhimento da mãe, do pai, eles testando ah, a, 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 a emoção tão pouco amadurecida deles, né? Então, é, deixa eu reformular isso. Vamos trazer essa imagem, né? A mãe está ali, é legal porque está presente, porque reconhece, porque sabe que precisa de apoio, que precisa de escuta, que precisa largar, que precisa se demorar em algumas coisas, que precisa deixar em paz em outros momentos, está presente. Mas não espere que isso vá fazer com que o adolescente seja legal. Isso não é o papel dele, ser legal, né? Acho que assim fica mais claro. A gente tem duas inteligências essenciais para a existência humana. Sem essas duas inteligências, a humanidade tinha desaparecido do planeta Terra lá no comecinho, que é a inteligência tecnológica e a inteligência vincular. A inteligência tecnológica é a inteligência que ela é simples, ela busca um controle, ela busca uma garantia e ela busca o melhor encontro do corpo humano com o mundo. Então, é aquela que vai aprender a cultivar, a caçar, a elaborar, a cozinhar os alimentos. É aquele que vai aprender a se abrigar, a construir cabanas, casas, prédios. É aquele que vai aprender a caminhar e depois a ter carros. Então, a inteligência tecnológica é aquela inteligência que a gente precisa para existir aqui no planeta, sendo ser humano, que é diferente
de um animal que está ali totalmente inserido na floresta. E o ser humano, por mais que ele esteja totalmente inserido na floresta, ele tem umas fragilidades de pele, de condições de movimento, que precisa de algumas tecnologias para isso. Então, desde o do ser humano surgindo aqui no planeta Terra, ele foi desenvolvendo a sua inteligência tecnológica para conseguir sobreviver. E a inteligência vincular é aquela que, se eu não me vinculo com outra, acaba a humanidade. Não vamos ter filho. Ou se eu fico sozinha, abandonada ali, eu fico muito fragilizada. Ou se eu fico com tudo que eu preciso, mas não tenho nenhum contato, eu nem sei se eu existo e posso enlouquecer. Então, a inteligência vincular é essencial para a humanidade. Sem a inteligência vincular e sem inteligência tecnológica, não tem humanidade. Então, o ser humano tem essa condição de desenvolver inteligência tecnológica e vincular. Acontece que, historicamente, a gente hiperdesenvolveu a inteligência tecnológica e subdesenvolveu a vincular. Então, se a gente pega um Shakespeare, a gente vai encenar uma peça de Shakespeare datada no ano de Shakespeare, e aí vai ter uma tecnologia completamente diferente da que a gente tem hoje, mas o drama humano é o mesmo. Os vínculos estão da mesma maneira. Se a gente for 1000 anos antes também, talvez 5000 anos antes também. Então, a maneira que a gente se vincula ainda é muito primária. Ela ainda é uma mente bastante subdesenvolvida, ainda mais comparada com a inteligência tecnológica. E esta mudança planetária que está chamando a gente para uma reconexão com a natureza, que é uma ilusão que a gente está desconectado, mas a gente vive como se fosse, esse chamado pede uma inteligência vincular. Ela pede a inteligência vincular é uma inteligência mais subjetiva, é uma inteligência mais é uma inteligência mais feminina, é uma inteligência mais abrangente, enquanto a tecnológica é aquela. Enquanto a vincular é complexa, a tecnológica tem uma simplicidade, que é vamos fazer os cálculos para a casa não cair. Então, quando a gente se dá conta que a gente está vivendo um desequilíbrio muito grande entre as inteligências tecnológicas e vinculares, e a gente vai olhar para a nossa relação com a tecnologia, a gente vai reconhecer esse desequilíbrio. Aonde a gente, tendo uma inteligência vincular tão desenvolvida, uma inteligência tecnológica tão desenvolvida, a gente vai querer usar a inteligência tecnológica para substituir a vincular, que parece que já não tem mais jeito. Então, o que a inteligência tecnológica faz no lugar da vincular? Tenta controlar as relações, fazer os acordos, fazer os combinados, como se nada fosse mudar. A gente combina uma coisa aqui, assina esse contrato, passa o tempo, muda tudo, mas o contrato está lá assinado e que se eu romper com ele, eu fui errada. Sendo que tudo já mudou, né? Então, quando a gente coloca a inteligência tecnológica no lugar da vincular, porque a vincular está muito subdesenvolvida, a gente começa a fazer um grande estrago. Por exemplo, eu não suporto a. Eu acho que o Instagram é um lugar de muitos encontros, ele é uma pequena rede grande, dentro de uma grande rede invisível que nos conecta a todos. Acho uma delícia, né, poder brincar com eles, mas é uma tecnologia sem vínculo. Muitas das coisas, muita coisa legal me aparece, mas muita coisa horrorosa, só conteúdo, conteúdo, conteúdo. Tecnologia, ó, conteúdo, ó, como é que se faz isso? Olha que legal, olha essa técnica. Para tudo tem técnica, para pensar, para dormir, para acordar, para respirar, para namorar, para gozar, para comer. É totalmente mente tecnológica, deixando de ser vincular para se conectar com o outro. Então, não me interessa esse tipo de substituição da mente vincular. Sendo que você pode estar ali assistindo uma live de 1 hora,
por exemplo, da minha querida amiga Márcia Baja. Ela vai lá e faz live de 1 hora. Você está lendo, não vem conteúdo nenhum. O que ela está trazendo ali é um estado, é um contato, é um vínculo, é um lugar onde a gente vai se transformar, onde a gente vai acessar, onde a gente vai descansar na própria existência. Não tem conteúdo, não tem informação, não tem. Deixa eu te ensinar como é que faz tal coisa, deixa eu te falar como é que. Não tem nada disso. Então, o nosso problema não é a tecnologia em si, não é o celular. O nosso problema é essa tecnologia, essa mente tecnológica entrando no lugar do vínculo. Então, eu me conecto com o outro não pelo vínculo, mas pelo produto que eu ofereço para o outro. E pela necessidade de produto que o outro está me oferecendo. Então, é muito triste, né? Eu não começaria por tirar Instagram, por tirar. Não falo nem ainda dos adolescentes, falo da gente, né? Por ficar, não, deixa eu ficar longe de tudo isso. Eu começaria por saber que eu posso escolher me relacionar no Instagram com uma mente vincular ativada. A tecnológica é maravilhosa e tem que estar lá. Mas a tecnológica ela é simples, simplória, assim, ela é para fazer a coisa acontecer. Claro que é extremamente difícil para quem não sabe sobre nanotecnologia ir lá e estudar nanotecnologia, mas para quem sabe é uma questão de cálculo. Então, tem ali como é que a coisa se dá, tem tudo, um monte de coisa por trás, que é muito simples, que tem um controle, que tem uma garantia, liga A com B e vai dar isso, pronto. Mas a subjetividade, o que é que a gente vai encontrar, o que que aquilo me toca, aquilo me devolve para mim mesmo, aquilo fica me estirando, me sugando, me tirando de mim, me fazendo comparar, competir, praticar, ser um ser tecnológico, que come daquela maneira, que dorme daquela maneira, que anda daquela maneira, que respira daquela maneira, que namora daquela maneira, porque quer controle, porque quer garantia, né? Então, o problema que eu vejo na tecnologia é quando ela quer substituir a mente vincular. E não pode. Da mesma maneira que a mente vincular não pode substituir a mente tecnológica. Eu não posso chegar e falar assim: deixa eu bolar aqui um carro, vamos ver o que vai dar, põe na estrada e se ele estourar, estourou. Não, não é assim. Eu preciso de uma mente tecnológica responsável, responsiva daquilo que eu estou produzindo, mas ela não pode vir para a mente vincular. Então, antes de mais nada, antes da gente poder olhar para o adolescente com isso, é olhar para a gente, aonde a gente está se relacionando, como é que a gente se relaciona com os nossos amores, como é que a gente se relaciona com o nosso trabalho, como é que a gente se relaciona com as pessoas, como é que a gente se relaciona no Instagram e nas redes sociais. A gente está se relacionando com a nossa inteligência tecnológica, que é uma troca de conteúdos, ou a gente está indo para uma inteligência vincular, que é uma transformação, uma atualização, um engrandecimento, porque eu estou vendo outras perspectivas, porque não tem alguém ali na minha frente se exibindo, porque tem alguém ali olhando para um lado e me convidando, vem olhar para onde eu estou olhando, e aí me mostra o que está olhando, e não ficar se mostrando para mim. Então, quando a gente consegue trazer ativar e aguçar e alimentar uma mente vincular, a gente vai ter outra relação com os eletrônicos. Uma outra relação. Então, a mente vincular não quer chegar a lugar nenhum, não quer, não se interessa por receber likes, não se interessa pelo sucesso que está fazendo ou não. Não, ela transborda comunicação, expressão, conexão, ela transborda isso, não está preocupada nos efeitos disso. Mas é importante para quem? Para quem que é importante você ter like? Para quem? Né?
Para quem está dando essa importância de produzir conteúdo? Então, eu sinto que quando a gente consegue fazer essa mudança na nossa relação com a tecnologia, a gente vai conseguir trazer isso para o ambiente com os adolescentes. Porque os adolescentes, claro que vai ter a fase, vai ter a fase de passar por coisas ali. Assim, poderia dar 1000 exemplos, né? Mas a maneira que se veste, a música que escuta, a maquiagem que quer usar, a expressão, a maneira que fala, o que te interessa, o que quer assistir, tudo isso vai fazer parte dessa fase que eles não vão ser legais para a gente. E isso está tudo certo. E o que a gente pode fazer e precisa fazer é dar as contenções necessárias para que eles possam viver essa fase de uma maneira responsável dos pais, que os pais estejam responsáveis, né? Então, não, peraí, isso não. Ah, não, isso não. Ah, você é uma chata, sou mesmo, isso não. Mas também, quando vem e te fala assim, alguma coisa, ó, eu acho que eu estou em depressão. Você tem que se abrir. Ah, vamos, estou aqui, vamos conversar sobre isso, né? E não falar, não, isso não, depressão não. Não, vamos ouvir. Né? Eu fui na festa e beijei 5 na boca. Como beijou 5 na boca? Tá louca? Quem que você... Não, peraí, deixa eu ouvir. Beijou 5 na boca? E, né? E aí você vai entendendo, vai conhecendo ali um campo que vai existindo e vai confiando no que aconteceu antes, na infância, né? E aonde é que você está naquele momento? Peraí, eu estou aqui. Tudo bem, mas a gente vai ter que conversar sobre sexo. Ai, que chato, não preciso conversar com mãe sobre sexo, eu já sei tudo. Bom, vamos ver se você sabe mesmo. Vamos conversar mesmo para valer, né? Então, quer dizer, é um alargamento que a gente provavelmente não teve essa experiência com nossas mães, nossos pais, provavelmente não. E se teve, não garante que você vai ter filho legal. Então, eu acho que nesse processo tecnológico, que realmente é um grande desafio, não adianta a gente bater de frente, não adianta a gente querer que a coisa desapareça da nossa vida. É claro, dependendo da idade, você vai dando, pelo menos por uma perspectiva, me parece muito saudável você ir dando, né, os contornos de horário, de conteúdo e de tudo mais, mas ali vai ter um limite até onde você vai chegar. E tá ali. Se você ser a pessoa a legal que é presente, que está ali cuidando em todas as possibilidades, fisicamente, animicamente, energeticamente, você está ali cuidando. Mas eles não serão legais. E se forem legais, vai dar prejuízo na vida adulta. Isso é uma perspectiva, isso não é uma verdade absoluta, né? Mas, de uma maneira geral, se um adolescente ele está mais preocupado em ser legal com pai e mãe do que viver a sua autenticidade, a sua experiência, a sua diferenciação, ele vai dar trabalho na vida adulta para ele mesmo. Então, existe um lugar ali fino de presença para a gente poder ir vivendo as nossas transformações diante das transformações deles e saber que tem coisa que vai completamente vincular, não tem nada tecnológico, não tem controle, não tem garantia, é puro vínculo subjetivo. Você sabe que eu estou aqui para você. Você sabe que eu te aceito incondicionalmente. Não tem, eu nunca vou negociar o meu amor por você. Não é assim, se você fizer isso, eu não vou gostar de você ou vou te castigar. Não tem castigo. Não tem castigo. Porque se alguma coisa der errado, o erro já é o grande castigo. Não tem castigo. Tem essa incondicionalidade.
que eu não sei como é que chega, né? Eu acho bastante ofensivo castigar qualquer um, né? Castigar criança, eu acho bastante ofensivo, e castigar adolescente, castigar adulto também. Esse lugar de se castigar é bastante ofensivo, é uma coisa que a gente precisa, de alguma maneira, amadurecer para não precisar chegar nesse ponto de castigar, né? Porque é uma grande violência. Como é uma grande violência querer mudar o outro. Ah, mas o outro tá, sei lá, tem um tipo de pensamento, uma ideia que é violento para mim. Ah, então Deus contornos, Deus limites, mas não queira mudar o outro, né? Nem pode, nem tem como. Então, imagina isso com adolescente, como é que a gente vai querer forjar, moldar, fazer com que aquele adolescente seja a projeção do seu ideal de adolescência? Não vai acontecer. Então, esse é um convite para a gente falar com essa abertura, com essa franqueza, para a gente criar um campo para sustentar um Ressoa que não tem hipocrisia, que não tem expectativas, que não tem um lugar aonde um adolescente vai ser moldado, vai ser construído para que seja um adolescente legal para voltar para a mãe e para o pai e falar: "Ai, ainda bem que meu filho foi para o Ressoa e lá aprendeu certas coisas que eu não preciso." Não é esse o caminho da autenticidade. O caminho da autenticidade é a incondicionalidade. Sim, você está aqui deprimido, você está muito triste, você está num lugar incondicional para isso. E aí vamos ver na nossa relação vincular o que a gente é capaz de cultivar, de desenvolver a partir desse ambiente, né? Não tem, é um espaço livre de moral, tem ética, a favor da vida. Isso é a favor da vida, mas não tem moral, porque se a gente entrar num espaço moral, a gente já vai entrar num espaço que vai limitar um lugar onde tem adolescente que vai se encaixar e tem adolescente que não vai se encaixar, os que obedecem, né? Então, vocês conseguem imaginar um lugar aberto para os adolescentes, um espaço, um ambiente que não é uma escola, que não é um clube, que não é a casa dos amigos, mas é um ambiente ali de incondicionalidade. De incondicionalidade. Tem nada que aquele adolescente possa trazer que vai desqualificar a existência dele. É claro que o adolescente pode trazer alguma coisa que vai precisar de limites, de contenções. Não, isso você não pode fazer aqui, mas você não vai ser expulso, você não vai ser desqualificado, você não vai ser humilhado, você não vai ser abandonado porque está fazendo isso, porque você está transbordando uma dor. Então, esse lugar social da incondicionalidade, onde a gente consegue se alargar para poder perceber o outro naquilo que eu me lembro, acabei de me lembrar que no projeto que a gente tinha na escolinha rural, um menino um dia virou e falou assim: a coisa que eu mais quero ser quando crescer é o melhor bandido da cadeia. Eu quero ser bandido, mas eu quero ir para a cadeia, porque lá é o que eu quero ser o chefe mesmo, né? E a gente teve que se abrir ali, né, para acolher esse menino. E foi abrir, e esqueci que ele queria ser chefe de bandido na cadeia. E cresceu ali um ano e meio que a gente ficou nesse projeto. O menino desenvolveu lindamente, um doce de pessoa. Até hoje encontro aqui na cidade. Está longe de ser bandido, de ser o quê. Mas naquele momento é aquilo que tocou para ele, né? Que ele imaginou, que ele projetou. Agora, imagina se esse menino é expulso porque quer ser bandido, ou é humilhado, ou é. Onde é que ele vai ter espaço para poder
voltar para si mesmo e parar de se projetar em alguma coisa que não seria, né? Então, a nossa questão é essa, né? Hoje a gente pode finalizar esse encontro, mas pode daqui a pouco abrir outro. Mas a questão que eu quero deixar no imaginário de todos nós aqui é essa: um ambiente social aberto para os adolescentes, para sermos incondicionais com eles. Isso não quer dizer que a gente não dê limite, não dê contenções, não tenha uma certa. Não é nem uma certa, né? Uma total presença ali para poder vincular, mas não tem um condicionamento, não tem uma corrupção, não tem uma troca. Você está num espaço legal, você tem que ser legal. É talvez um espaço que ele não vá ser legal. E aí a gente tem acesso a uma pessoa que não está sendo legal, porque aí ela vai estar expondo uma dor que faz ela não ser legal. E aí, expondo essa dor, a gente vai ter um caminho para poder lidar com esse adolescente, lidar com essa pessoa inteira, né? E não só com a pessoa que a gente imagina que deveria ser, né? Nós que fomos todos escolarizados em escolas completamente condicionais, que leva a castigo, que é expulso, que é humilhado, que sofre bullying, como é que é um espaço social onde não é isso que vai permear o cuidado e a atenção e a presença com os adolescentes, né? E, ao mesmo tempo, não está ali fazendo uma cumplicidade com pai e mãe para projetar um adolescente legal, que é aquele pai e aquela mãe gostaria que fosse. Entendem o desafio, né? De uma abertura para um movimento como esse, né? E do nosso lado tem isso, porque enquanto está ali no processo, não tem celular. Mas por que não tem celular? Porque ele já tem o celular, né? Os outros momentos da vida deles. Naquele momento não tem o celular, para ter esse espaço para vincular, né? Para ter esse espaço do presencial. E isso ajuda bastante. Quando você cria um ambiente que todo mundo ali sabe que não vai ter o acesso ao celular, isso gera uma outra ambiência. Então, para quem quiser pensar junto, para quem quiser ampliar, para quem quiser estar, inclusive, junto, né, num projeto como esse do Ressoa, é um projeto que está sendo construído para sustentar um espaço incondicional onde os adultos são legais, mas os adolescentes não têm essa necessidade de serem legais, né? Onde eles podem trazer a autenticidade deles. Porque eles são inconvenientes, porque eles... outro dia, no último ECOA, na penúltima noite, a gente fez uma roda, e nessa roda eu coloquei para eles tudo que eu percebi de desagradável deles. Da inconveniência, da preguiça, da mentira, fui colocando, eu fiz uma lista enorme. E aí falei, e eu ainda adoro vocês, ainda quero vocês aqui, e não vou mandar embora e espero que vocês voltem da próxima vez. Eles riam que nem crianças, né? Como alguém não tá sendo aqui ingênua, está listando, nomeando as nossas características e está dizendo, é chato mesmo estar com vocês. De vez em quando é muito chato. E eu quero estar com vocês, né? Porque não está me abalando, não está me ofendendo, não está me machucando. Então, um convite mesmo para a gente pensar isso e quem sabe a gente pode expandir isso juntos na experiência de cada um, né? Eu só quero fazer uma pergunta aqui. Selma, você fez um comentário aqui, mas é figurativo o que você trouxe? Porque você falou de um luto, mas você está falando de uma morte figurativa, que a criança já foi, é isso? Ou é
Bom, não sei se a Selma está. Sei que ela está aqui, mas não sei se ela está nos ouvindo agora. Ah, aqui ela falando. Pode escrever, se quiser abrir o microfone. Só queria saber se o que você escreveu, se era figurativo ou se é real, se é concreto. Ah, é da emoção dela. Tá, então tá fácil, né? Se é da emoção, que bom, não é nenhuma tragédia. É, alguém quer trazer alguma coisa antes da gente finalizar hoje? Ana, Diga. queria saber como é que foi a experiência do primeiro Ressoa. Então, o que aconteceu foi que a gente, por vários motivos, cancelou o primeiro Ressoa, não deu ainda início a ele, por Sim, várias conjunções ali. É, e aí eu acho que esse campo precisa ser um pouco mais elaborado e sustentado, porque parece que não é nada, né? Mas a gente está tão acostumado já com espaços, tanto dentro de casa, como na casa dos outros, como em escolas, em clubes, e todos eles são muito condicionais. A gente, a gente se oferecer para abrir um espaço incondicional, eu senti que precisa de uma maturidade para a gente, uma maturidade juntos, né? Para a gente poder não ter expectativas ilusórias, não ter ilusões mesmo, né? De que vai lá se divertir, vai lá aprender não sei o quê, vai lá ficar um tempo sem o celular. Só que você vai lá e assim, você vai ser levado a sério. Então vai acontecer muita coisa. Para mim é muito claro que quando os adolescentes vêm aqui para o ECOA, eles podem ter experiências muito gostosas, muito agradáveis, eles podem ter experiências muito desafiadoras. O negócio é que eles nunca são abandonados, mas nem sempre é uma experiência fácil. Então, voltar para casa depois de um ECOA é, é uma exigência para pai e mãe poder lidar agora com essas questões, né? Com essas questões que a gente deu espaço para elas reverberarem. A gente não ficou incitando para elas acontecerem, não ficou, mas deu espaço para elas acontecerem, deu a contenção, deu os limites necessários, mas levou a sério e ficou incondicional com isso, né? Então, tem que ter parceria, tem que ter famílias parceiras para esse processo, né? Não é um processo igual ao que a gente está acostumado, né? Tem que ter famílias parceiras. Então, a gente sentiu que precisa de um pouco mais de estofo para que todo mundo banque junto. Uma experiência de autenticidade. E a autenticidade não vai ser agradável o tempo todo. E como é que. Tudo bem ser pai e mãe chato e ter filho chato, tudo bem. Agora, e como é que é ser pai e mãe legal e ter filho que te desafia, né? Que te gera, que não são legais com você, que não está jogando o jogo de ser legal com você, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Ana, eu só queria falar rapidinho Diga, Zá. que fez todo sentido para mim, assim, foi muito bom ouvir isso, porque eu tive pais muito legais e eu ouvi muito isso, assim, tipo, porque na verdade não foi nem comigo, mas foi com a minha irmã. Minha irmã era muito chata, a minha irmã mais velha. E aí eu sempre ouvi eles falando, mas você não pode ser chata, olha a vida maravilhosa que você tem. Tipo, você reclama de tudo, olha a guerra, olha isso, tem gente passando fome, tem gente. Nananana. Então, eu, por osmose criança, eu já entendi que eu não podia ser assim. Então, eu fui uma criança uma adolescente muito legal.
muito, muito legal, né? E deu ruim, realmente, quando eu virei adulta, porque, né, toda aquela agressividade que eu precisava. Tipo, imagina, eu nunca xinguei minha mãe de jeito nenhum, nunca bati porta, nunca gritei. Eu era aquela que dava bom dia para todo mundo, que dava boa noite, que conversava com os amigos dela, que... Ah, legal, assim. E aí eu virei uma mãe legal, né? Agora eu sou mãe de adolescente, super legal também. E fico assim, às vezes, quando a minha filha de 13 anos é muito chata, me vem, tipo, profundamente, assim, uma coisa, tipo, poxa, você tem que ser legal, cara. Assim, tipo, como assim? Hoje mesmo a gente tá, e principalmente assim, a gente vai fazer um programa super legal, né? Hoje a gente estava num lugar lindo, a família toda, um pôr do sol. Olha, tipo, olha, tá super legal, olha esse céu maravilhoso, olha esse sol, olha essa lagoa, olha Como assim você tá reclamando de novo? Você tá implicando com seu irmão, tá batendo no seu irmão, tá xingando seu pai, tá... né? Para de ser chata, vai ser legal, tipo, sabe assim? Sim. E aí agora me dá um alívio, sabe? De saber que, né, que é isso, eles são chatos mesmo. Sim, é assim, é claro, por exemplo, você não precisa deixar, né, bater, ah, se vem xingar, por exemplo, eu não deixo xingar, eu não deixo bater, bater porta não bate só porque não tem porta aqui em casa, que senão eu bateria, né? Mas também não deixaria, então traria toda essa contenção, mas não levo para o pessoal. Mas não sinto que então eu tenho que tirar alguma coisa. Não vou competir com isso. Não vou dizer, por causa disso, então É. você ganha aquilo, Não, né? mas isso é importante, porque realmente, assim, eu eu consegui já não me ofender e não me importo, assim, tanto. E até virou uma questão, porque eu acho que muitas vezes eu não dei essa contenção de, tipo, não, você não pode xingar, né? Você não pode, assim, deixei demais, né? Eu Uhum. acho, assim, porque agora realmente eu não tô deixando, por exemplo, bater no irmão dela é uma coisa que não dá, ele é pequeno, né? Ele tem 4 anos de Nem se fosse idade, grande, nem se fosse né? grande. Não Não, pode bater, né? exatamente, assim, não tem como. Então, realmente é limite. Então, eu acho que faltou, eu fui tão legal que eu não dei a contenção necessária de, né? E agora eu tô dando. Mas de Olha, ficar reclamando, de falar, eu não quero sim, ir, eu não quero ir nisso, ai que sim. não, né? Então, essas Não, você coisas. está fazendo um puta programa e está com aquela cara ali do lado, como se. Não dá para levar para o pessoal, né? Então, vou reformular mais uma vez aqui, né? A gente pode ser uma mãe legal porque é incondicional. Não importa o que fizer, você não vai deixar de ser parceira, de ser presente, de ser mãe. Mas você coloca todos os limites que você quiser, todas as contenções que você quiser, mas está ali. Não chantageia, não corrompe, não faz troca. Não, o que está dado, está dado. Né? Não põe de castigo, não humilha, não ofende, não compara com o filho dos outros, não desqualifica a dor que está sentindo. É isso que é ser uma mãe legal, né? Aquela que não faz bullying com a própria filha, com o próprio filho, né? Que aceita incondicionalmente aquela existência, podendo cuidar e dando todos os limites necessários para acompanhar esse desenvolvimento, né? Para estar ali presente. Então, é cheio de sutilezas isso, né? Mas a gente vai encontrando esse lugar que quem sou eu, onde eu estou, qual é a abertura que eu tenho para poder me relacionar com um adolescente, sabendo que eu não estou me relacionando nem com uma criança e nem com um adulto. E não é o adolescente que tem que ser legal. Teve um dia do ECOA, muitos desse último ECOA, muitos eram músicos talentosíssimos. Eu movi aqui os músicos profissionais daqui, os instrumentos, a gente montou uma banda ali na Redonda para os adolescentes virem curtir, tocar,
apareceram 3 adolescentes. E os outros todos? Pô, imagina eu imaginando uma noite inteira ali, eles fazendo puta som, todo mundo dançando, delícia, né? Com todos os instrumentos, com os músicos profissionais juntos acompanhando. Eles não apareceram. Acabaram com as minhas imagens maravilhosas que eu ia mandar para os pais. Porque tinham mais o que fazer. Foram ver o céu, foram dar uma volta. Imagina, não era não era o que queriam. Como é que eu vou ficar ofendida por causa disso? Então, não faço mais. Faço, quem sabe um dia eles vêm, né? E os que vieram aproveitaram e curtiram. Entende essa coisa? Ai, vamos levar a nossa filha para ter aquela experiência maravilhosa de... não vai ser dessa maneira, é nesse lugar, né? A Selma fala, esse meu lugar é de uma humanidade vincular que erra e não quero me culpar. Culpa não serve para nada, né, Selma? Culpa não é uma coisa da natureza. Culpa é uma experiência social de manipulação. Então, a gente pode depois fazer um encontro inteiro para cura de culpa. Culpa não tem lugar, ainda mais jogar culpa no adolescente, ou se culpar, né? Então tá, vamos descansar e vamos seguir. De repente, se vocês quiserem, e a gente vai criando um ambiente para a gente poder ir fortalecendo, né, esse campo social incondicional com a existência dos adolescentes, né? Tem alguém que está só com o iPhone falando sim? Qual que é o seu nome, iPhone? A Estela. Então, vamos fazer. Eu vou me organizar aqui e, de repente, faço uma proposta aí da gente fazer um quinzenal, ou semanal, mensal, e aí também ter essa data para o ECOA, para o Ressoa, e experimentar isso, né? Experimentar um campo social incondicional, onde os adolescentes não precisam ser legais, né? E não precisam ser nem desrespeitosos, nem, enfim, não romper, né, por nenhum desses acordos sociais importantes. Então, bom descanso, muito grata pela participação. Aqui a diferença, só falar isso aqui para quem chegou. Qual é a diferença do ECOA e do Ressoa? O ECOA acontece aqui no sítio, geralmente, já aconteceu em outros lugares. Ele tem aproximadamente 10 dias de encontro, é uma imersão, e eles ficam esses 10 dias aqui, sem celular, num processo de bastante autorresponsabilidade. E o Ressoa é um projeto que a gente está iniciando, que é um período, um dia num período, uma sexta-tarde, um domingo de manhã, um domingo à tarde, enfim, a gente ainda vai alinhar isso. E aí, então, entre um ECOA e outro, que acontece 2 vezes por ano, o ECOA, vão tendo alguns ressoas para a gente manter uma vibração acontecendo, né? Mas principalmente para trazer para um campo social este lugar da incondicionalidade, que eu sinto que ainda abala as nossas estruturas. Então, tá bom, muito grata pela presença, pela participação, e a gente se vê em breve. Um beijo, gente. Beijo, obrigada, Ana.